convidar o nosso palestrante de hoje, o Luiz Alberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Acredito que todos já se encontram, já se sentem acolhidos por Jesus, pelos nossos amigos espirituais que nos recebem nessa casa. William era um jovem cheio de promessas futurísticas, estudioso e inteligente, filho de uma família cuja situação financeira já era brilhante. Seu pai era sócio de uma grande empresa cujo percentual da sociedade era de 50%, juntamente com outro senhor cuja sua filha Maria, já desde a infância, brilhava seus olhos quando enxergava o William. O William, então, tinha tudo para ser gigante na vida, tinha tudo para ser feliz. No entanto, apaixona-se por uma jovem que o deixa no altar no dia do seu casamento. Sua noiva é raptada por um seu antigo namorado e o William entra na mais profunda depressão. Entra em pânico, volta para casa, sua mãe o recebe e o acolhe de braços abertos, com o seu coração no mais brilhante amor, oportunizando William, mais uma vez, que reiniciasse a sua vida com aquele amor de mãe, que é só similar ao amor divino. William passa por 3 longos anos de tratamento psíquico-psicológico, é atendido pelos melhores médicos de Los Angeles e, mesmo assim, a sua depressão não diminui. No entanto, ao recolher-se à sua casa, à noite, passados 3 anos, começa a observar que no 15º andar, ele morava no 13º, do prédio de sua família, começa a aparecer uma silhueta deslumbrante na janela, que então agora começava a acender as suas luzes, em um apartamento que, para o seu conhecimento, estava fechado, estava desalugado. Começa a observar então que uma linda jovem fica, inclusive, despindo-se na janela, e ele então começa com frequência a subir no terraço do prédio para tentar encontrar aquela jovem. Passados 2, 3 meses, em uma tardinha, 19 horas, ele consegue encontrar com aquela jovem. Raquel, então, começa a viver uma amizade com o William. Começa a contar a sua vida, que vivia no Texas e veio morar em Los Angeles, e hoje mantinha um relacionamento com Anthony, um empresário da cidade, que era casado, e ele então a mantinha como amante naquele prédio e sustentava todas as suas despesas e todos os seus luxos. A amizade entre William e Raquel começa a aprofundar-se. O tempo passa e aquela amizade está cada vez mais profunda. William passa a ser o confidente de Raquel. Certa noite, já pelas 2 horas da madrugada, William recebe um telefonema de Raquel, desesperada, em prantos, dizendo que estava sangrando e precisava de ajuda. Ele prontamente sai correndo ao encontro de Raquel no seu apartamento e o encaminha para o hospital. Chegando no hospital, após Raquel ser atendida, conclui-se que ela havia tido um aborto. William manteve
no hospital durante todo o tempo em que Raquel esteve internada. E ao retornar para casa, uma certa noite, quando ele estava com ela lá no apartamento, cuidando dela, Antony aparece, seu amante. E ele esconde-se atrás da porta e Antony vem conversar com Raquel. Conversando, explicando a situação, porque ele não foi socorrê-la na noite em que aconteceu esse acidente. Ela havia apelado primeiramente a Antony para que ele fosse ajudá-la e ele não foi. Então, ela resolve naquele momento romper definitivamente o relacionamento com Antony, por simplesmente ele ter dito que tinha que dar atenção à família e não podia socorrer. Antony vai embora e William volta a cuidar de Raquel, que já estava quase em sono, e pede a William: por favor, escreva, fique rabiscando com os dedos no meu braço, porque a minha avó, quando eu era menina, tinha essa mania de ficar rabiscando no meu braço para que eu dormisse. E ele então, rabiscando no braço de Raquel, escreve: I love you. Foi embora. Passados 3 dias, Raquel já em casa, recuperada, uma noite, novamente, encontram-se no saguão do condomínio onde morava. E ele, então, conversando, termina declarando-se para Raquel, dizendo que a amava muito. E ela, então, disse: William, infelizmente eu vou ter que ir embora. Como agora eu rompi com Antony, eu não tenho mais como me manter aqui. Eu vou embora para o Texas. E ele, mais prontamente, eu vou junto. Eu vou embora, eu vou junto com você. Prepare suas malas, que eu vou preparar as minhas, e amanhã nós vamos fugir. Isto então era a véspera da noite de ação de graças, que nos Estados Unidos ocorre no dia 31 de dezembro. A família de William e a família de Maria, que era o sócio de seu pai, iriam comemorar a noite de ação de graças juntamente com os amigos na casa, no apartamento da família de William. E William, então, durante aquelas preparações festivas, estava preparando-se para fugir, para ir embora com Raquel. Escondido no quarto, prepara suas coisas. Isto aí já era no dia 31 de dezembro. Ele então havia combinado com Raquel um horário para fugir, joga as suas coisas pela janela e, quando vai descer pela escada para encontrar-se lá embaixo no saguão, sua mãe vê. Sua mãe vê que ele estava fugindo, e aquelas horas os convidados já estavam chegando, a família de Maria já estava entrando pelas escadas. Ele observa o barulho, tenta fugir para o outro lado e a sua mãe o chama e diz: meu filho, eu sei que você está fugindo, você está fazendo uma coisa errada, certamente muito grave, e não vai dar certo, mas tenha certeza que eu estarei aqui de braços abertos para acolhê-lo em nosso lar, se tudo der errado. Mais uma vez a sua mãe, de braços abertos, lhe oferece aquele amor incondicional que só as mães têm. Nós homens ainda não temos isso, infelizmente, mas as mães têm esse amor incondicional. E ela então oferece todo o seu amor, aquele amor puro para seu filho, que no caso de tudo, que tudo desse errado, ela estaria ali novamente, mais uma vez, para recebê-lo, para oportunizar-lhe as possibilidades de recuperação da vida em casa. E ele então abraça, chora, beija a mãe lhe abraça, também chora, e ele sai fugido pela escadaria. Desce, vai até um saguão, no lugar onde havia combinado encontrar-se com Raquel, e passam-se 10 minutos, passam-se 20 minutos, e já ia para os 45 minutos e Raquel não aparecia, quando então ele, já nervoso, desesperado, vê aquela silhueta brilhante
vindo pelo corredor escuro, e então se entusiasma novamente. No entanto, quando Raquel se aproxima de William, lhe diz assim: William, eu e Anthony reatamos. Ele abandonou sua família para morar comigo. Nós vamos morar juntos. William desaba novamente. Desaba, entra novamente na mais profunda depressão, sai disparada, em desatino, vai correr na praia, larga a sua mochila pela praia mesmo. Havia comprado um anel de brilhantes para dar para Raquel, joga aquele anel na areia da praia e lança-se ao mar desesperadamente, esperando naquele instante acabar com a vida. No entanto, quando ele vai começar a nadar, se jogar no mar, ele enxerga, era muito frio na época, ele estava com uma luva que a sua namorada de infância, Maria, havia lhe dado, e ele então tem como uma espécie de um insight e desiste daquele ato de suicídio e volta para a praia correndo. Lembra-se da sua mãe, de todo aquele amor que ela que tinha por ele, e resolve voltar. Enxerga na areia aquela caixinha com aquele anel de brilhantes toda suja, pega aquela caixinha, bota no bolso e volta para casa desesperado. Quando abre a porta, vê a família, todo mundo reunido, e em primeiro lugar sua mãe chega para abraçá-lo, para recebê-lo mais uma vez, com todo o amor, com todo o carinho, com aquele amor único, talvez o único mesmo, que nos aproxima da divindade. E então abraça e beija, chora e não diz nada. No sofá da sala estava sentado Maria. Ele chega, senta ao lado de Maria, abraça Maria, chora, e ela pergunta o que houve. E na mão ele estava com aquele anel de brilhante, que acaba ela pensando que fosse para ela. Mas observemos, meus amigos, que em toda essa situação dramática e angustiante, o amor de mãe foi aquele amor capaz de superar todos os problemas. Sua mãe sempre esteve de braços abertos para, de uma forma esplêndida, lhe distribuir o maior amor do mundo. Aquele amor único, e talvez na terra hoje ainda seja aquele amor mais próximo de Deus. Porque Deus é puro amor. Deus não nos cobra nada. Deus não castiga ninguém. Castigo é a palavra que não existe no dicionário divino. Deus, como uma mãe, nos oportuniza, nos dá oportunidades de crescimento. E esse Deus maravilhoso, lindo, belo, que está em nós, como Jesus disse, que está na nossa consciência, que está na natureza, nas árvores, nos mares, nas flores, nas plantas, especialmente neste amor incondicional, é a base toda de todas as religiões. Sem Deus, nada existiria, pois Ele é o princípio de tudo. Deus é a força inteligente do universo. E quando nós falamos em oração, quando nós falamos em prece, tudo está vinculado a essa força divina. É a quem nós nos dirigimos naquele momento de reclusão, quando nós queremos conversar com a nossa consciência. Quando nós paramos para meditar junto com a nossa consciência, nós estamos conversando com Deus. Como a nossa mente é uma antena receptora e transmissora, é ela o vínculo nosso com a divindade. É por ela que nós nos comunicamos,
entre nós, seres encarnados, e nos comunicamos também com os nossos amigos da espiritualidade, que estão sempre prontos, disponíveis a nos servir. É por esta mente que é uma antena receptora e transmissora. Mas nós utilizamos, e será que sabemos o que significa prece? O que é orar? O que é fazer uma prece? A palavra prece, ela vem do latim e significa rogo, e por extensão, pedido, súplica. Então, normalmente, quando nós queremos rogar alguma coisa, pedir alguma coisa à espiritualidade maior, à divindade, nós nos utilizamos da prece. Nós, então, nesse momento que estamos em prece, estamos conversando com Deus. E Divaldo Franco nos diz que a prece é o orvalho divino que aplaca as nossas chagas mais íntimas. Para pormos em relação com Deus, normalmente nos utilizamos da prece para fazer um pedido, para fazer um agradecimento à divindade ou para louvá-la. São normalmente os motivos que nos levam a orar. Para haver o processo da oração, da prece, precisam existir 3 elementos. O primeiro elemento é o emissor, que normalmente somos nós, que emitimos o pensamento, seja de gratidão, de louvor ou para pedir alguma coisa. A linha de transmissão. A linha de transmissão é o fluido cósmico universal, que é o hálito divino, que é o elemento que existe em abundância em todo o universo, que permite a nossa comunicação com a divindade. Seria como então a linha telefônica. E o receptor, que é de fato a divindade. Muitas das vezes representadas pelo nosso guia espiritual, pelo nosso mentor espiritual, pelos nossos amigos da espiritualidade, que constantemente estão aí disponíveis para nos auxiliar. Agora é importante compreender, será que a posição que nós oramos faz diferença? O que vocês acham sobre isso? Será que nós precisamos ter uma posição para orar? Orar é conversar com Deus. É aquele momento em que nós abrimos o nosso coração, que nós abrimos o nosso sentimento. Então, conversar com Deus é exteriorizar as nossas emoções para a divindade. Agora, se nós estivermos sentados, deitados, de pé, dormindo, acordado, no banheiro, no banho, não importa. O importa é o que pensamos, porque é o pensamento que nos coloca em contato com a divindade, e não a forma ou a posição que nós oramos. Se é ajoelhado, agachado, deitado, não importa se é com chapéu, sem chapéu, não importa. Importa é o nosso sentimento, e muito pouco as palavras que proferimos. As palavras que proferimos é o que menos tem a ver com oração. Tanto que às vezes estamos fazendo Pai Nosso e nem sabemos o que estamos dizendo. E a maioria nem sabe o que significa o Pai Nosso. E ficamos a repetir Pai Nosso como se estivesse orando. Na maioria das vezes não estamos orando, porque não existe sentimento nesse momento. O que precisamos exteriorizar com a divindade é o nosso sentimento. Quando nós queremos orar em favor de alguém, é preciso que tenhamos amor em relação àquela pessoa. Aquela pessoa que nós queremos que se sinta bem. Porque nós, às vezes, temos amigos, parentes nossos, pessoas que estão com problemas de saúde, e a gente, eu vou orar por ela. É preciso que eu tenha vontade, porque a vontade é que manipula as atitudes mentais e materiais no mundo que nós vivemos. E esta vontade, partindo dessa vontade direcionada pelo nosso pensamento, é que irão chegar até os nossos amigos espirituais. Por isso que o Espiritismo não indica a oração para ninguém.
Não existe oração pronta, não existe oração escrita, não existe livro de oração. Existe sim o nosso sentimento. O nosso coração é que através da mente, pela nossa vontade, é que contada com a espiritualidade. Eu, por exemplo, costumo muito orar, às vezes quando vou me deitar. Nem sempre, mas no banheiro, quando estou tomando banho, é a minha hora preferida. Até porque às vezes eu fico montando lá no banheiro as minhas palestras, aquelas mensagens que eu quero adequar, porque a nossa vida ela é cheia de momentos de pico, de ação, de atitude, de trabalho, de mentalização, e há momentos de vale, que são aqueles momentos em que a gente não está praticamente fazendo nada, não está no trabalho, não está envolvido com algum assunto, com uma outra pessoa, como por exemplo, eu vou para o banho, eu começo a pensar coisas, e às vezes pensar bobagem. É o horário de uma refeição, a hora que a gente vai se deitar, o pensamento está vazio. E para essas horas nós devemos seguir muito o que o mestre disse: orai e vigiai, porque nessas horas nós começamos muito a pensar bobagem. E como nós vimos no começo, e ainda está aí, que a nossa mente é uma antena receptora e transmissora, tudo aquilo que nós pensamos, nós estamos produzindo aquela vibração. E é isto, e tudo aquilo que nós pensamos se plasma no espaço, com cor, com forma, com brilho, e ela chega aos destinos receptivos daquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas que estão vibrando na mesma nossa faixa e estão captando aqueles nossos pensamentos. Daí a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Então aproveitemos esses momentos para orar, porque é a hora da gente pensar coisa boa, é a hora de agradecer pela maravilha da vida, de agradecer por este lugar maravilhoso, esplêndido que nós vivemos, e que poucos têm essa possibilidade de estar num lugar maravilhoso como nós temos, de agradecer pela nossa família, de orar, vigiar pelo nosso lar, pela nossa casa, pelas pessoas que amamos e ainda especialmente pelos nossos inimigos, pelos governadores das nações que estão aí fazendo mil e uma bobagens. Que Deus se aproxime dessas criaturas para que possam encaminhar o rumo da nossa nação de uma forma diferente. Então aproveitemos esses momentos que chamamos de vale para orar, para pensar coisas boas. Orar, como diz Divaldo Franco, é conversar com Deus. É o momento que nós estamos conversando com a nossa consciência, porque a divindade ela está instalada em nós, na nossa consciência, e podemos consultá-la toda vez que tivermos dúvidas com as nossas atitudes na vida. Consultemos a nossa consciência, porque ela não falha, ela responderá àquelas nossas questões de dúvida. Não adianta que as nossas atitudes nós não conseguimos esconder da nossa consciência. A nossa consciência não falha, porque ali está a divindade instalada em nós. A oração resume todas as nossas aspirações humanas e divinas. É no momento em que nós podemos colocar para a divindade tudo aquilo que nós aspiramos. É um momento de luz. Alex Carran, que é um cientista norte-americano, ele fez uma experiência com 90 pessoas doentes que estavam em tratamento médico e submetidas ao processo de oração. Um grupo de pessoas todos os dias se reuniam e oravam por essas 90 pessoas. De outro lado, 90 pessoas, as quais, via de regra, normalmente não estavam submetidas ao processo de oração. E o resultado, no final de 6 meses, foi deslumbrante. Foi um resultado magnífico. Essas pessoas tiveram acelerado o seu processo de recuperação em cerca de 30% a mais do que as pessoas que não estavam submetidas ao tratamento de oração. A oração, ele inclusive diz assim, que foi difícil separar a ação curativa
da oração da do remédio. Tanto é o poder curativo da oração, que ficou difícil de saber o limite, onde a oração agiu e onde a medicação agiu. Tal é o poder da oração. A oração produz fótons. Fótons é uma luz branca que ela se lança no espaço sem transportar matéria. Não produz calor. É uma luz que não produz calor. As luzes que nós conhecemos na Terra, a luz amarela especialmente, a luz solar, ela produz calor. Mas os fótons que são produzidos, por exemplo, através da oração, não produzem calor. Allan Kardec esclarece que pela nossa vontade nós podemos atuar sobre o fluido universal e provocar os chamados milagres, que nada mais são do que uma extrema aceleração dos processos normais de cura. Então nós sabemos na doutrina espírita que milagre não existe, porque milagre é uma derrogação da lei divina. O mundo funciona através de leis estabelecidas pela divindade. Então o milagre seria a quebra da lei divina. No entanto, aquelas coisas que acontecem, que nós não sabemos explicar, são coisas que ainda nós desconhecemos. E Jesus atuava, porque ele tinha capacidade, pela sua aura brilhante, de atuar sobre o fluido cósmico universal, de fazer feitos que até hoje a gente não consegue compreender o porquê, mas era pela capacidade que ele tinha de manipular o fluido cósmico universal, que nós também temos e conseguimos através da oração. Diferente de uma pessoa para outra, porque é natural que a capacidade de atuar sobre esse fluido é diretamente proporcional à nossa evolução moral. Menem diz que a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportar. Madre Teresa de Calcutá também se manifesta porque ela orava muito e a princípio ela pensava que a oração que curava, que a oração que resolvia os problemas, mas no entanto a oração nos coloca num nível, numa sintonia mental tal que nos deixa em condições de criar energia, de criar força para vencer aquele problema. Quando nós oramos, não quer dizer que a oração, que os amigos espirituais vão resolver os nossos problemas, porque não vão. Não pensem que vão, porque não vão. Ninguém resolve os nossos problemas, muito menos Deus. Lembre-se disso, muito menos Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher as decisões nas nossas vidas. Mas a oração nos refortalece, a oração nos dá força para que nós encontremos o caminho de resolver os nossos problemas. Eu lembro uma ocasião na minha vida que eu estava numa dificuldade financeira muito grande. Eu tinha uma empresa no Rio Grande do Sul que dava 10 passos para trás e 2 para frente. E uma noite, como a minha família sempre foi tudo espírita, eu resolvi ir lá na minha cidade conversar com meu pai, que era espírita, pedir uma orientação, uma ajuda, porque a coisa estava cada vez mais de ponta cabeça. Então ele me diz assim: pois é, Luiz Alberto me chamaram, eu tenho sonhado muito com o teu tio João. O tio João era o meu tio mais velho, um dos fundadores da casa espírita lá na minha cidade. Então ele me disse: eu tenho sonhado com frequência com o teu tio João. Mas ele diz que a espiritualidade está constantemente tentando te ajudar. Ele e outros mentores espirituais estão toda hora tentando te ajudar, mas tu está em outra sintonia. Então assim, eu nem no centro ia mais naquela época. Eu passava, de manhã me levantava, era aquela mesa cheia de talão cheio, de cada banco, vendo o que ia tapar a roupa aqui, duplicado para descontar em banco, para conseguir tapar ali. E assim, era aquele inferno diário. A minha cabeça era só preocupada com contas, correndo para cá, viajando para lá. E a parte espiritual havia acabado. Eu estava numa outra sintonia. Então, por mais que a espiritualidade tente te dar ideias, olha, faz isso, faz aquilo que é melhor, tu não percebe.
A maioria de nós somos assim, não percebemos quando a espiritualidade está tentando nos ajudar, porque nós não estamos nessa sintonia. E o que define essa sintonia são as nossas atitudes, são o nosso restabelecimento moral, é a nossa conduta no dia a dia, porque de pouco vale vir à casa espírita tomar passe, se comportar, ouvir palestra, se parecer um santinho aqui dentro e chegarmos lá em casa, brigar com a mulher, brigar com os filhos. Primeiro que sai, que atravessa a nossa frente aqui no trânsito, a gente já vai xingando. No trabalho, outro dia, chegando de cara amarrado, porque é segunda-feira. Então, agora ainda bem que amanhã é sexta, né? Porque o último dia da semana, o melhor dia da semana é amanhã, graças a Deus, é sexta-feira. Então, não adianta nada vir aqui procurar cura de doenças através de N métodos, se nós não nos reformamos moralmente, se nós não procuramos nos melhorar. O objetivo máximo da doutrina espírita é a nossa reforma íntima, é a nossa melhora. E isso não é fácil, é difícil. Infelizmente, quando as pessoas se dão conta disso, elas vão embora, porque é difícil. Tem muita gente que começa a doutrina espírita, eu vou lá, frequento, vou lá tomar passe, vou lá fazer reiki, vou fazer fluidoterapia, vou em cada casa que lida com um tipo de coisa. Mas esse não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina é que nós estudemos para nos melhorar, melhorar o nosso coração mesmo, aprender a amar as pessoas, porque é para isso que nós viemos aqui. E no momento que nós nos dermos conta disso, no momento que nós nos reformarmos moralmente, as nossas doenças estão curadas. Não precisamos ir atrás de meios para curar nossas doenças, porque isso é comprovado. Basta, aqui mesmo vocês mentalizarem alguns 100, 200 anos atrás e vejam N doenças que existiam na humanidade e que através de descobertas científicas e especialmente da reforma moral da humanidade, elas foram sumindo. Agora nós temos, por exemplo, a doença do nosso século, que é a AIDS, que é a doença da infidelidade. No momento que nós tivermos moral, cada um de nós, para acabar com essa infidelidade, a doença vai sumir. Então vejam, o que nos cura é a nossa moral. Quando nós nos melhorarmos, nós vamos descobrir que não precisa mais nada dessas coisas, porque eu consigo me curar através da minha reforma íntima, através da minha moral. Eu preciso estar consciente que eu preciso me reformar. É difícil? É. É devagar? É. Mas façamos um esforço a cada dia, com o auxílio da oração, porque nós precisamos orar e confiar na divindade, que nós temos o respaldo da divindade, da espiritualidade, que está aí constantemente nos assessorando e nos dando oportunidades para que a gente encontre o caminho certo. Por isso que Deus não resolve os nossos problemas. A divindade, a espiritualidade não resolve os nossos problemas. Eles nos orientam. Temos um problema, temos o caminho A, B e C. E vem um amigo espiritual, vem a divindade e diz assim: ó Luiz, pega o caminho C. Mas eu, às vezes não observo direito, resolvo tomar o caminho A. E tomei o caminho errado. E a responsabilidade quem é? Minha, porque eu tenho livre-arbítrio. E lá adiante na minha estrada da vida, eu vou sofrer as consequências daquela estrada que eu procurei. Eu vou chegar lá e vou encontrar alguma coisa diferente do que se eu tivesse tomado o caminho A. Mas a divindade, os amigos espirituais me disseram: Luiz, pega o caminho C. Eu não quis. Se eu tivesse tomado, eu tinha encontrado outras coisas naquele caminho. Poderia ter encontrado flores, estrelas, mas não quis. Se eu tivesse escolhido C, o mérito seria meu, porque eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero. Por isso que a oração vem como uma forma de nos reequilibrar perante a vida. E ela é que nos dá força para que a gente solucione os nossos problemas. Divaldo ainda esclarece com relação à música, diz que a música é Deus falando conosco através de palavras ou das notas musicais. Por isso que se utiliza muito nas casas espíritas da música, para que a gente, quando chegue aqui, largue dos problemas do dia a dia e concentre os nossos pensamentos naquelas notas musicais, porque ali nós estaremos limpando a nossa mente
e permitindo que a espiritualidade, os mentores espirituais aqui da casa venham nos higienizar, venham nos auxiliar, venham procurar saber dos nossos problemas, venham nos orientar, venham nos auxiliar a resolver alguns problemas, às vezes até físicos, mas compreendam que isso depende de nós. Em primeiro lugar, depende de nós. Na realidade, nós só conseguiremos dar um salto moral à medida que compreendemos a finalidade da vida. Santo Agostinho dizia que nós deveríamos sempre orar, porque a prece é um orvalho benfazejo, que deve tornar menos árida a terra seca, com certeza. Por isso, meus amigos, busquemos orar sempre. Busquemos fazer da oração não um vício, não uma rotina, não um dogma, mas algo comum nas nossas vidas, a qualquer momento. Busquemos orar sempre, incessantemente, para procurar abrir a alma, para poder nos sintonizar com as fontes generosas da vida. No momento que nós compreendermos que a finalidade da vida é o amor, é aprender a amar, é expandir o amor que nós temos lá no fundo da nossa alma, com certeza o nosso futuro será muito promissor. Porque quando partirmos para a espiritualidade, ninguém, jamais Deus ficará nos cobrando pelos pecados da vida, pelas coisas que nós fizemos errada, ou nos dando benefícios por coisas boas que fizemos. Apenas nos encontraremos lá do outro lado da vida, nós e a nossa consciência. E que nos perguntará o quanto amastes. Simplesmente isso, o quanto amastes. A quantidade de amor que nós distribuímos quando encarnados aqui na Terra, para ver se a nossa vida valeu a pena. Não importa o tipo de amor, mas o amor é puro. Seja o amor de um marido, de uma mulher, de um irmão, de um pai, de um tio, seja o amor de um cão, de um gato. Esse amor pode ser homossexual, heterossexual, não importa. O que importa é quanto o amor, a quantidade de amor que nós despretensiosamente distribuímos aqui na Terra. Porque esse é o objetivo da vida. Que Deus ilumine a todos nós, para que todos nós possamos continuar iluminando o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Muito boa noite.